Olá, estamos no ar a serviço da educação na Rádio Trianon, em parceria com a Unip, Universidade Paulista, e com o Colégio Objetivo. E estamos também nas redes sociais. Isso mesmo, Silvia Vinhas. Nosso programa pode ser acompanhado pelos sites trianon.com.br, objetivo.br, curso-objetivo.br e pelo Facebook, Colégio e Curso Objetivo. No programa de hoje, na série Novos Arranjos e Profissões, vamos analisar a farmácia e as tecnologias. O que muda e quais as novidades para o farmacêutico do futuro? O mercado farmacêutico movimenta mais de US$ 1 trilhão e as transformações tecnológicas vão cada vez mais influenciar o aumento da produtividade, reduzir o custo de produção, melhorar a segurança para o paciente e diminuir os preços dos medicamentos. Fique ligado, porque o nosso compromisso é com a educação. Até já. A farmácia saiu da era do produto, cujo foco era o medicamento, e a atuação do farmacêutico se confundia com a de um balconista de farmácia. O objetivo era vender mais. Nasce a figura do farmacêutico neurocomunicador, aquele que busca um sentido maior para o que faz, que quer humanizar, impactar outras vidas e tornar o mundo um lugar melhor para todos, de forma sistêmica. Para falar sobre farmácia, novos arranjos da profissão, vamos conversar com Alípio de Oliveira do Carmo, coordenador-geral do curso de farmácia da Unip. Professor Alípio, um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, é um prazer sempre estar falando desse novo desafio que é ser farmacêutico no século XXI. E dentro desse desafio, só para complementar, primeiro a farmácia ela era assim, era o produto, então o foco era o medicamento. Depois passou pelo consumidor, né? O objetivo maior do profissional era apenas orientar e vender melhor, de forma mais consciente. Aí migrou para a era do paciente, onde surgiu a figura do farmacêutico clínico. Então, o foco aí era atender com empatia e uma forma mais customizada. E aí entrou-se na era do ser humano, onde a técnica não era mais suficiente para gerar resultados. Então, foi na época que começou a enxergar o paciente de uma forma diferente, com as necessidades físicas, emocionais e espirituais. Quer dizer, teve uma evolução aí na forma de tratar o cliente, é isso? É que nós começamos a entender, né, que não existia a doença, existia o doente. Então, o comportamento dos profissionais de saúde passou a ser diferente, não só da farmácia, do médico, do enfermeiro, do nutricionista. Por quê? Nós começamos a entender o doente, o paciente, quais as necessidades que ele tinha, quais as angústias que ele tinha em tomar ou não um medicamento. Chegar numa farmácia, o médico prescreveu um medicamento que a gente chama de tarja preta, um medicamento controlado, e ele fala, não, mas eu não tenho esse problema, eu não tenho essa alteração fisiológica. Por que o médico está me dando este medicamento controlado? Até o conceito era, esse medicamento é para maluco, eu não estou maluco. Então, a conversa com o farmacêutico teve que mudar. Porque o médico prescrevia, não orientava muitas das vezes qual era a patologia. Quando ele chegava na farmácia, pegava a caixinha e via que era tarja preta, vinha para ele uma informação de, nossa, a tarja preta é um medicamento controlado, eu vou ficar dependente. Pior do que eu achava. Agora eu sou um dependente químico de um medicamento. E a gente acaba orientando, não, isso o senhor pode tomar por um tempo, ou o senhor pode tomar por muito tempo, mas isso é para controlar o seu estado de saúde. Um antibiótico, eu preciso tomar 20 dias? Aí ele tomava uma semana, melhorava, ele parava de tomar. Então, o que passou a mudar o senhor precisa tomar durante esses 20 dias. O porquê? Porque o senhor tem uma doença que vai ser controlada a partir dos 20 dias. Um paciente chega na farmácia, vai tomar um medicamento para pressão, um antihipertensivo. O que acontece? A pressão dele está normal, ele fala, para que eu preciso tomar um medicamento? Mas ele pergunta para o farmacêutico? Pergunta para o farmacêutico. Minha pressão está normal. Por que o médico me deu esse medicamento? Não, está normal porque o senhor está tomando o medicamento. Porque a hora que o senhor não tomar o medicamento, a sua pressão vai subir. Então, hoje, com a velocidade da medicina no atendimento, passamos a ter um problema quem vai dar essa melhor informação para o medicamento? Então, hoje, a procura do profissional farmacêutico aumentou. E aí, só o conhecimento
técnico dele já não é mais suficiente. Ele precisa ter essa parte humanística para conversar com o paciente, entender a situação do paciente e, a partir daí, orientar melhor. Então, isso na área ambulatorial, que a gente chama, que são nas farmácias, nas drogarias que a gente frequenta, até no hospital. Porque ele tinha uma alta do hospital, com uma lista de medicamento, e quem orientou como é que ele tinha que tomar? Muitas das vezes era o profissional de enfermagem, ou o médico dava, olha, o senhor precisa passar na farmácia e comprar esse medicamento. Isso aí. E o farmacêutico também não estava preparado para receber esse paciente. Então, nós criamos hoje, né, usando a linguagem da informática, das redes sociais, criamos o farmacêutico chamado farmacêutico 4.0. Que é, mudou-se tudo. 4.0. Está em Se tudo. não entrar no 4.0, tá fora. Então, isso veio para a área hospitalar, né, a mudança do medicamento. Então, horários do medicamento, tudo é programado hoje. Então, o paciente antigamente vinha um copinho com 10, 15 comprimidos, um golinho d'água, e o senhor tem que tomar isso. Hoje é de horário. Esse horário o senhor vai tomar esse medicamento por isso. Eu não posso tomar 2 medicamentos juntos. E qual foi a evolução disso? Paciente que ficava 15 dias internado, passou a ficar 5 dias internado. Por quê? Por causa da interação medicamentosa. Porque se tomava um monte de medicamento, que dava um monte de reação no corpo, porque estava tomando associado, misturado. Hoje não. Hoje a gente seleciona, estuda o medicamento, o médico prescreve e o farmacêutico acompanha esse medicamento a todas as reações alérgicas que o paciente pode ter. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Um medicamento simples que a gente compra na farmácia, chamado Lufital. A base dele, para onde tem um medicamento, é lactose. E a gente nunca perguntou para o paciente se ele era alérgico à lactose. Olha isso. Ele tomava o medicamento para cólica, para tirar gases, Até para porque reduzir. não precisa de receita. Não precisava de receita. E o paciente tinha mais dor, tinha mais gases. Mas por quê? Porque ele tinha uma intolerância à lactose. E que tem no medicamento. Então, hoje, faz parte de um questionário que a gente faz. O senhor é alérgico a alguma coisa? Eu sou alérgico à lactose. Então, peraí, esse medicamento não é ideal para o senhor, porque o senhor vai ter problema. É uma quantidade pequena? É uma quantidade pequena, mas vai dar um desconforto gástrico em alguns pacientes. Quer dizer, quando o farmacêutico hoje recebe a receita, ele analisa cada coisa? Analisa para determinar o horário de tomada do medicamento. Mas não foi o médico já que deu? Não. Então, ele fala de 8 em 8 horas. Sim. Se eu não programar na farmácia, o paciente vai acordar às 3 da manhã para tomar o medicamento. Quem acorda 3 horas da manhã para tomar medicamento? Só se tiver uma mãe do lado. Senão, a gente não acorda. A gente toma às 7 da manhã. E aí você fura o tratamento. O tratamento passa a não funcionar. Então, o farmacêutico fala, o senhor vai ter que tomar às 7 da manhã, às 3 da tarde e às 11 da noite. O próximo é às 6 da manhã. Então, você já deu o intervalo das 8 horas e não pegou nenhum medicamento de madrugada. Quer dizer, são as pequenas sutilezas que mudam a vida do paciente, que muda a vida do tratamento, né, professor? Sim. Por exemplo, você precisa de um medicamento para reduzir o seu colesterol. Qual horário melhor para se tomar esse medicamento? É à noite. Porque é a hora que seu metabolismo, a sua fisiologia está funcionando. Então, a gente começa a melhor, né, de forma mais técnica e de forma mais efetiva a tratar o paciente. Ô, professor, quando que o curso de farmácia ou a área da farmácia começou a mudar tanto? Porque eu não sabia dessas mudanças todas. É que, na verdade, o que acontecia no passado? Nós tínhamos uma formação até 2002, onde a formação não era generalista. Ele tinha uma visão. Eu quero trabalhar na indústria, eu faço farmácia virada para a indústria. Tá. Eu quero farmácia para trabalhar na drogaria, eu faço farmácia para trabalhar na drogaria. Eu quero farmácia para trabalhar na área de diagnóstico, eu faço para o diagnóstico. Hoje, não, de 2002 para cá, com uma nova DCN, uma nova diretriz curricular, fizemos um farmacêutico generalista. Olha, então, que ele tem que bacana. entender De o conjunto. tudo. Tá. Ele tem que entender da indústria, ele tem que entender do exame e ele tem que entender do que acontece na farmácia e no hospital. Junta tudo, sai o farmacêutico. E aí você se especializa, aí você torna-se um profissional. Antigamente, a farmácia dentro do hospital, que é mais comum, era uma farmácia central. Então, funcionava como se fosse um almoxerifado. Hoje,
tem esta central, Mas tem um farmacêutico lá. tem um farmacêutico lá. E tem as farmácias chamadas satélites. Então, dentro da UTI, hoje tem uma farmácia e tem um farmacêutico. Dentro por exemplo, do Hospital das Clínicas, dentro da nefrologia, tem um farmacêutico especializado em nefrologia. Tem um farmacêutico especializado em cardiologia. Por quê? Porque são muitos medicamentos, muitas doenças, muitas clínicas. Então, o direcionamento hoje está sendo maior do farmacêutico para doenças específicas, para medicamentos específicos. Então, por exemplo, tem farmacêutico no Estado, funcionário do Estado, que trabalha nos medicamentos de alto custo, que são doenças específicas. Então, ele tem que conhecer muito bem a doença, apesar dele ter um apoio médico nessa unidade farmacêutica, mas ele pega os exames e fala, não, esse medicamento não é aqui que o senhor pega, porque isso aqui é só de alto custo, essa doença do senhor é na unidade tal. Agora, se a doença sua é essa, me mostra os seus exames. Olha. Para ter certeza que ele tem essa doença, para que ele tenha aquela doença e que aquele medicamento é indicado para aquela doença. Vamos dar um exemplo. Um paciente portador de hipertensão pulmonar. Então, ele tem um problema pulmonar, onde ele depende de oxigênio, e ele está na fila de transplante. E ele usa o Viagra, né, que é o chamado sildenafil, o princípio ativo de sildenafil, que controla a pressão pulmonar. Hoje, nós já sabemos que ele é usado em maternidade, para pré-eclâmpsia. Então, o farmacêutico teve que se especializar também. Então, por que eu uso o sildenafil, que é o que a gente conhece aí no mercado como nome comercial de Viagra, por que ele é usado na maternidade? Para prevenir eclâmpsia. Mulheres com hipertensão na hora do parto, a gente trata de uma forma diferente. Quer dizer, Eclâmpsia é isso? Eclâmpsia é a hipertensão na hora do parto. Tá. Quer dizer, teve que fazer também ou um outro estudo dos próprios medicamentos, né? Nova diretriz, né? Então, novos consensos internacionais daquele medicamento. Qual a utilidade daquele medicamento? Então, o farmacêutico hoje teve que se adaptar. Então, hoje, com a internet, com os bancos mundiais de informação, a gente consegue resolver isso mais rápido. Então, o paciente chega e fala, olha, o médico prescreveu. Peraí, mas esse medicamento, até então, a gente sabia que era só para convulsão, epilepsia. E aí você fala, mas o senhor é epilético? Não, eu tenho uma doença, eu tenho uma dor. Eu não sou epilética. Porque até então, eu não sou epilético. Mas o médico ficou doido, ele me deu um medicamento. Não, o senhor tem dor, porque ele é usado para dor ciático. O mesmo medicamento que é usado para epilepsia, ele bloqueia a dor. Mas aí não dá nem para ler bula, né? Porque às vezes não, o então médico... por isso que a gente fala, não lê bula. Porque às vezes eu pego um medicamento, começo a ler a bula e falo, não vou olhar mais. Não olha. Porque senão eu não vou tomar aquilo. Né? Porque o efeito colateral tem um monte. Hoje, por exemplo, nós temos quimioterapia, que até então era usada para oncologia, simplesmente para câncer, e hoje a gente usa para tratamento de reumatismo, para doenças dermatológicas, que até então a gente não conhecia. Então, o farmacêutico também teve que se adaptar a esta nova geração de tratamentos. Então, ele tem que se atualizar periodicamente, ele tem que fazer... E para a área industrial, a coisa está cada dia mais avançada. Antigamente, você precisava nós tomávamos o quê? Antibiótico de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas. Hoje nós temos antibiótico que você toma uma vez por dia. Uma vez por dia. Hoje tem dose única de anticoncepcional. Você fica 3 meses, você aplica uma injeção, você fica 3 meses sem precisar tomar anticoncepcional. A tecnologia veio para nos ajudar tanto na melhoria do medicamento, o rastreamento do medicamento. Então, hoje, justamente porque nós temos um problema mundial de falsificação de medicamentos. Isso que eu ia falar, o rastreamento é o quê? O medicamento, na hora que sai da indústria, ele sai com um código. Tá. E aí nós já estamos falando da indústria 4.0 na farmácia. Então, hoje, a indústria sabe aonde está sendo vendido aquele medicamento. Então, ela consegue rastrear aonde esse medicamento está sendo vendido. Por então, isso é responsabilidade do farmacêutico. Tem que então, saber para quem foi vendido, pegar lá o RG, hoje os dados, por isso que muitas das drogarias pelo Brasil inteiro pedem seu CPF, porque ela cadastra no sistema dizendo, eu vendi para esse CPF. A indústria farmacêutica sabe que foi vendido. De repente, sai uma venda de um medicamento, de um antibiótico, e a indústria... Peraí, mas esse medicamento não foi produzido por mim. Eu não vendi para esse lugar. Eu não tenho esse código, de barra.
Então, Olha peraí, ela fala, isso. isso é falso. Então, ela já denuncia a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai atrás para rastrear quem que produziu erroneamente esse medicamento. E parece aí um caminho muito lógico, né, o professor? Porque você pega ali pelo seu CPF, né? A gente estava discutindo antes de começar o programa, você estava falando o exemplo de outros países, né? Por que não pode ser um cadastro geral para o Único. paciente? É que a maioria dos países, né, que implantaram isso, a quantidade da população é menor, o país é menor. Porque é um banco muito grande, porque tem que gerar imagem. Então, nós precisamos de supercomputadores para fazer isso. Então, países como Portugal já é assim. A farmácia é robotizada, que a gente fala. Então, lá, o atendimento farmacêutico é bem melhor do que aqui. Por quê? O farmacêutico não precisa sair da sua frente. Ele vai te atender, ele vai ficar ali na sua frente. Ele não precisa sair dali para procurar uma caixinha. Como que ele faz? Pelo computador, ele aciona, por um sistema de robô, a caixinha vem até ele. Uau! Professor, e o nosso Uau. caminho? E o nosso caminho para chegar até lá? Vai demorar muito? Já temos algumas farmácias já em teste. Por exemplo, você chega na sua farmácia e queria comprar um creme específico que você só sabe o nome. Mas dentro da farmácia, tem farmácias hoje que são muito grandes. Sim. Aí você tem que ficar olhando a prateleira onde está. Já tem algumas farmácias no Brasil já testando. Nos Estados Unidos isso já é frequente. Você digita o nome do que você quer, do produto que você quer, que é de venda livre, que a gente chama tipo um shampoo. Eu quero um shampoo anti-caspa, que tem um nome Chega, tem um X. lugar lá pra Você digitar. digita, automaticamente uma luz pisca onde o produto está. Ah, Aí que você vai bacana. diretamente, você não perde tempo olhando de prateleira, procurando, lendo o nome. Não, eu quero isso, já sinaliza para você. No Canadá, já o sistema de robótica já está em quase todas as farmácias. Isso libera o farmacêutico desse serviço que a gente pode chamar braçal, de ficar procurando medicamento nas prateleiras. E ele passa a ter mais atenção ao paciente. Então, ele fica mais tempo com o paciente, tirando dúvidas do paciente. Quer dizer, a parte da robotização de tudo, a tecnologia, veio para agregar, não para tirar a profissão do farmacêutico. Quando Portugal, né, que é um exemplo que já está bem avançado nessa área, começou, todo mundo falou, vamos tirar os farmacêuticos da drogaria. Vão tirar os farmacêuticos da farmácia. Hoje nós já sabemos, não é bem assim. Aumentou o número de farmacêuticos na farmácia. Por quê? Porque por causa da atenção. O paciente chega na farmácia, ele quer falar com o farmacêutico. Ele quer conversar com o farmacêutico. Ele quer tirar as dúvidas dele. Por quê? Estatisticamente, a gente tem aí um dado, uma consulta médica hoje dura em torno de 3 minutos. Aí ele vai digitar o nome da sua doença, automaticamente já tem no sistema vários medicamentos para aquela doença e ele pode selecionar. Tá. Então, é muito rápido. Se ele não sabe a patologia, ele vai pedir exame. Que o sistema também já dá para ele quais os exames, ele imprime e entrega na sua mão. Então, essa consulta ficou muito rápida. E a dúvida? Quem vai tirar a dúvida para ele do medicamento? Quem vai esclarecer? Então, ele vai falar da doença, mas do medicamento ele vai falar, você vai tomar isso aqui que é um medicamento para dor. Mas o que pode causar? Será que esse medicamento pode alterar meu intestino? Será que esse medicamento pode alterar meu estômago? Ele fica quietinho para perguntar para o farmacêutico, Deixa pro amigo farmacêutico. dele. Porque, na verdade, nós temos medo do médico, né? É uma situação meio engraçada. Você vai para um pronto-socorro, você já tomou um monte de medicamento em casa, vai para o pronto-socorro porque você está com uma dor, você já tomou vários medicamentos. Eu e minhas enxaquecas. Aí o médico pergunta, você já tomou alguma coisa? Não tomei nada. A gente não é. A gente tem medo de falar, eu tomei um analgésico. E ele dá uma bronca na gente. Então, a gente acaba ficando com esse medo. E com o farmacêutico, já é histórico já do passado, da confiança que a gente tinha no farmacêutico antigamente. Que eram os antigos boticários, práticos de farmácia no passado. Então, se a gente voltar 50 anos atrás, todo mundo tinha um farmacêutico de confiança. Sim. E hoje, nós estamos trazendo de volta o farmacêutico da família. Porque assim, a gente, por exemplo, lá na minha terra, Monte Azul Paulista, quando eu era pequena, tudo era o farmacêutico. Para ir até o médico, demorava muito. A gente primeiro ia para o farmacêutico. O meu bisavô, ele é que dava as poções. Ele chegava no povoado ali, ele que fazia os remédios de raízes, né? Quer dizer, olha quanta evolução, né? Hoje, a ideia é essa, é trazer de novo esse farmacêutico que nos ajude
na saúde pública. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem uma rede de farmácia que fez um serviço muito interessante. Botou o médico dentro da farmácia. Então, dentro da farmácia da rede, tem um farmacêutico, um consultório farmacêutico e um consultório médico. Tá. E o convênio americano, o serviço de saúde americano, cobre esse serviço. Então, você chega na... Você está com enxaqueca. Eu vou ter que ir até um pronto-socorro, me expor a doenças, porque vai ter todos os tipos de doença lá dentro. Verdade. Né? Vai ter um pessoal com HN1, vai ter um pessoal com outros tipos de doença, você vai se expor à doença, ficar numa fila, aguardando. Se chegar um infartado, pode ser que demore a atender ele, porque está atendendo um que estava com enxaqueca, que não é tão urgente assim, que poderia ser resolvido na farmácia. Você com uma enxaqueca, seria na farmácia. O farmacêutico falava, olha, eu acho que o seu problema é uma enxaqueca, mas nós temos um médico aqui. Vai lá, passa com o médico prescreve, você já resolve. Eu reduziria o serviço de emergência no Causas pronto-socorro. pequenas. Tudo. Não é? Causas pequenas. Os hospitais estão todos lotados. Pequenos, você não gente. sabe da dor que eu sinto. Você está com uma crise de asma, De você gente vai no esperando. pronto-socorro, se expor mais uma doença. Você poderia As ir até a crianças, né, farmácia, professor? fazer uma inalação. Então, hoje, com a nova legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pode-se fazer inalação em farmácia. Pode? Pode, o farmacêutico pode Tá montar bom um saber, serviço já de vou chegar lá. Eu inalação. quero fazer minha inalação agora. Porque pegar uma criança ou um paciente com dificuldade e levar até um pronto-socorro para fazer uma inalação, que já está prescrita pelo médico. Só que não tem outro lugar. Ou você compra um aparelho, será que você tem dinheiro para comprar um aparelho de inalação? Se uma farmácia tem. A farmácia você vai fazer esse serviço. Então, nós estamos mudando essa concepção. Então, a vinda da mudança, né, essa mudança que nós tivemos na legislação brasileira, dando uma certa autonomia para o consultório farmacêutico, que era uma coisa que nós já fazíamos no balcão. A única coisa é que eu tenho uma sala agora que eu posso colocar uma maca, conversar com você, tirar algumas dúvidas, resolver parcialmente o seu problema, se você já tiver um diagnóstico clínico pelo médico. Você é diabético, o médico já sabe se você está tomando insulina e não está funcionando. Será que eu não posso fazer uma glicemia para você e ver, olha, sua glicemia está alterada, você precisa melhorar sua insulina, você precisa tomar o seu medicamento, você tomou, não tomou, você comeu, não comeu. Isso eu poderia resolver na farmácia. Olha só. Sem precisar ir no pronto-socorro. Agora, se você não tem um diagnóstico da doença, o farmacêutico não pode. Isso ia falar, E não pode, Não né? pode. E hoje nós estamos... Apesar dos farmacêuticos conhecerem bem, mas aí não pode, por lei. Por legislação. Mas o acompanhamento farmacoterapêutico. Você tomou um antibiótico e rapidamente você desenvolve uma diarreia. Você vai ter que ir até um pronto-socorro para descobrir que aquela diarreia foi o medicamento. O caminho está errado. Então, o atendimento primário poderia ser na farmácia. O atendimento emergencial. E dali, olha, o seu problema, o senhor vai precisar ir para o hospital. O senhor está com uma pressão muito alta, o senhor precisa ser monitorado no hospital. E caminho para o hospital. Mas nós estamos chegando nisso, Brasil? Isso é maravilhoso, né? Sim, a legislação permite isso, essa melhoria do serviço do atendimento farmacêutico. As farmácias podem fazer seu consultório. O que a gente exige é que o farmacêutico faça um curso de especialização em farmácia clínica para aprender a atender o paciente. Professor, o senhor como coordenador geral aí do curso de farmácia da Unip, esses alunos, quais são esses arranjos da profissão na área de farmácia que o senhor está orientando? Como é que esses alunos estão chegando e saindo da Unip do curso de farmácia? Então, a Unip, né, a reitoria nos deu a liberdade de pegar a diretriz curricular, que é estabelecida pelo MEC, associado às legislações atuais e moldar a nossa estrutura de formação do profissional para que ele vá para o mercado preparado para enfrentar essa nova realidade. Então, nós mudamos, estamos mudando desde 2010 essa matriz, né, curricular, para melhorar essa matriz curricular. Saiu uma nova diretriz curricular agora em 2017. Nós já fizemos a adaptação também dentro da instituição e mudando as metodologias de ensino. Então, nós não estamos mais dando aula como dávamos antigamente. O professor lá na frente, dando um monte de informação, né, que a gente fala, parece bancário, né, vai botando um monte de informação, e o aluno simplesmente como plateia. Hoje, nós estamos revertendo isso. Então, hoje nós estamos trabalhando com sala de aula invertida, discussão de casos. Então, não é pegar o medicamento e falar, ele serve para isso.
Vamos ver quais as aplicações, vão atrás, procurar quais as aplicações desse medicamento, que é a tal da sala de aula invertida. Eu dou uma situação e ele traz. Vou para a vivência, fazer esse aluno entrevistar o outro, fazer uma semiologia, uma entrevista. Fala para mim a doença que você tem, fala os medicamentos que você toma, para eu poder analisar se isso é uma interação medicamentosa ou uma nova doença. Então, de repente, você está tomando medicamento e está ficando doente porque o medicamento está te causando a doença. Certo. É tratar o paciente como um todo, né? Como um todo. Então, essa mudança, todas as escolas têm até outubro de 2019 para entrar com um novo projeto. Tá. Nós, da Unip, já implantamos em 2019. Muito então, bem. as salas de aula já estão funcionando de forma diferente. E a Unip saiu na frente. E nós já saímos na frente já com esta nova metodologia. Então, as salas de aula já estamos com PBL, que é baseado em problema, é baseado na vida acadêmica, é baseado na atividade prática profissional dele. Vamos trazer casos, vamos discutir caso. Porque ele pegava uma prescrição, ele entregava na mão do paciente. Ele não conseguia analisar se aquilo ali tinha um problema. Só que a lei nos permite. Isso aqui tem uma prescrição errada. Se tem uma prescrição errada, eu posso me negar a dispensar aquele medicamento ou ligar para o médico. Doutor, ele é asmático, ele não pode tomar esse medicamento. Olha só. Como é que eu posso fazer? Não, substituir. Olha, a responsabilidade mudou, né? A responsabilidade. Não é só vendedor de remédio. Não é mais só. Aquele entregador lá, pega... o que você quer? Pega aquela cestinha e vai dando. Mais Acabou. alguma coisa? Não. Tem Agora uma ele análise. olha para o paciente. Então, gradativamente, nós estamos vendo essa modificação. E o engraçado que eu tenho observado é que os atendentes, o pessoal que trabalha em farmácia, estão indo para a faculdade fazer farmácia, para virar farmacêutico. Ai, que bom, né? Olha, Então, que ele já tem a interessante. vivência Que bom. do dia a dia lá na farmácia e fala, eu preciso melhorar, eu preciso virar farmacêutico. Professora, aí nós estamos falando dos novos arranjos da profissão. E eu fico Que maravilhada, né? Que a nossa diretora tanto está insistindo, assim, procurando que caminhos são esses, né? Porque, por exemplo, o atendente da farmácia está Já indo vai fazer o curso fazer de farmácia. E é isso, né? E aí nós estamos aumentando a educação, né, professor? Então, dentro das nossas salas de aula, nós temos técnicos de farmácia, que fizeram o Colégio Técnico Federal ou Estadual de Farmácia, atendente de farmácia, auxiliar de farmácia. E eu já tenho ainda alguns médicos fazendo farmácia, dentista fazendo farmácia. Que Aí você fala, bacana. mas por que o médico precisa fazer farmácia? Um deles é porque ele quer trabalhar com colírios, ele não pode produzir colírios, né, porque isso é da profissão farmacêutica, mas ele quer entender como se faz um colírio para desenvolver novos colírios Uau. para o paciente dele. Olha. Só que para ele desenvolver, ele precisa entender como é que produz um colírio. Então, como é que é essa farmacotécnica, como é que é essa tecnologia para desenvolver o colírio? O que pode, o que não pode, o que é incompatível com o quê? E aí, a partir disso, ele está desenvolvendo. Já tive dentista que quis desenvolver para um tratamento de um canal, a tratamento de cárie, quimicamente, sem precisar daquele motor. Então, ele quis estudar isso. E aí, só que para isso, não adianta fazer química, porque a química vai dar uma visão química, não vai dar uma visão que a gente chama de farmacotécnica, de manipulação do medicamento. Então, isso mudou até para o médico aprender a prescrever uma formulação nova. Agora, Uma associação de medicamentos. Só para a gente encerrar, essa tecnologia 4.0 vai ajudar a baratear os custos? Ah, bom saber disso também. Porque Olha, remédio é caro, hein? Na verdade, assim, o custo do medicamento é o custo da pesquisa. Então, se o consumo maior deste medicamento é o que vai baratear ele. Então, Para chegar no medicamento. Para chegar no medicamento. E hoje nós vamos trabalhar com medicamentos do futuro. São medicamentos direcionados. Que não... Você vai tomar um medicamento para o coração, mas ele só vai agir sobre o coração. Não vai agir sobre... Então, são em cima das biotecnologias. Não vai ter efeito colateral. Então, hoje nós estamos trabalhando muito em cima de biotecnologia, né? De nanotecnologia. Então, eu dou o medicamento exatamente que a célula quer. Que legal. Vai direcionar. Dá o medicamento que a célula precisa. Que a célula precisa. Então, eu ponho especificamente para aquela doença. Ai, que não vai atuar sobre as outras. Isso é o custo. Então, nós temos hoje medicamentos já nessa categoria que é caro. Ou que era caro. Então, custava R$300 a injeção. Hoje, ela já está custando 80. Ou seja, os médicos entenderam, começaram a prescrever. Quanto mais eu produzir, mais barato fica o medicamento. Sensacional. E com a vinda do genérico,
né? Isso melhorou muito o preço do medicamento. Então, alguns medicamentos já estão mais baratos porque tem um genérico. Tem a concorrência, né? Porque a concorrência é a melhor forma de abaixar preço de qualquer coisa. Sim. Então, hoje, nós temos grandes empresas multinacionais investindo muito alto até nos genéricos. Por exemplo, no Brasil ainda temos... O percentual de genérico é baixo, mas se nós formos para o Canadá, 80%, 90% do medicamento consumido no Canadá é genérico. Então, o custo é mais baixo. Então, todo mundo vai ter que se adaptar a isso. Porque nós ainda estamos na geração embalagem. A gente quer comprar uma caixinha. Nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, é um frasco com 1000 comprimidos. O farmacêutico fraciona e te dá quanto você precisa tomar. Você precisa tomar 10, você toma os 10. Não precisa comprar a caixa inteira. Não precisa comprar a caixa inteira e vai guardar lá no armário. E na próxima vez, se você tiver doença, você já não vai no médico. Você vai tomar aquele medicamento. Lógico. Então, lá não, você vai tomar, são 10 dias de tratamento, Então, te são dão 10 10 dias para tratamento. E fora que o meio ambiente agradece, né? Porque eu não sei por que precisa daquela caixinha, você Não, e o compra. vencimento também, né? Não, Então, cabe na Ela minha vence, bolsa. você toma. Não, E o outra. tanto de remédio vencido que eu E tomo. aquele... Não, Silvia, não toma Eu vencido. tomo. Na frente... Silvia, você não Eu tá preciso do óculos na pra frente do olhar. professor. Entendeu? Professor de Nossa! farmácia, Já venceu, você tem fala 6 que toma um meses. remédio vencido. O que eu faço com essa Aí não Silvia? faz efeito. Ou da alergia, foi o medicamento. Não, foi o vencimento dele. Mas, por exemplo, o que eu vou fazer com aquele monte de alumínio que está num blister, naquela embalagem, naquela caixinha? E o medicamento vencido, o que eu faço com ele? Boa. Qual a farmácia que recebe isso? Então, nós estamos também num processo agora das farmácias receberem esse medicamento vencido para jogar fora. Tem um projeto da Unip, junto com a Unesp, de Araraquara, que nós vamos começar a recolher esses blisters, né, esse plástico com alumínio, e nós vamos processar, extrair o alumínio, voltar o alumínio para fazer um utensílio ou alguma outra coisa, e diminuir o impacto ambiental do Olha, alumínio. Que bacana. Porque Pauta para o nosso programa. Pode mandar essa Você pauta vê. para nós. é uma coisa interessante você juntar, porque olha a quantidade de cartelinha de medicamento que a gente usa sim. e aquela quantidade de alumínio que está ali. Será que não pode ser reaproveitado? Vamos usar esse alumínio para fazer outra coisa. Maravilha. Que a gente Professor, já já- faz com anéisinhos daquele de lata de refrigerante. Sim. Agora nós pegamos o medicamento. Medicamento. Eu Junta vou, uma eu vou farmácia. contar. O professor, já que a Silvia contou dela também, eu vou contar. Que eu jogo a caixa fora. Eu não sei se está vencido ou não. Não, você joga bula fora. Jogo a Tudo. bula. A caixa. caixa joga a e o caixa medicamento. tudo. Perder a Porque validade. eu Ou só quero- se não, o que a gente Aí não faz? sei nem a validade. Quer dizer, tem que jogar aquilo tudo fora. Ou senão a gente pega o medicamento e joga no vaso e dá descarga. E coitadinho do peixe do Tietê, ele precisa tomar anticonvulsivante que a gente jogou no vaso. Não é isso que a gente faz? É Porque a gente não sabe onde Nossa, jogar que aquilo. horror. É verdade. Então, Meu hoje nós Deus, estamos que colocando... conscientização que tem que ter. Nós estamos... As grandes redes de São Paulo É. já tem É. uma caixa para você jogar o medicamento vencido lá. Muito Nós estamos bom. tentando colocar isso em ONGs, em postos de saúde. Que legal. Você vai lá e entrega o medicamento vencido. Nós levamos para queima, nós levamos para o descarte correto. Maravilhoso. Do que jogar no pobre do Tietê, que já está morto e agora a gente quer ressuscitar ele com medicamento. Tietê Obrigada. Pinheiros. Professor, olha, foi uma aula, uma Foi delícia ótimo, essa nossa foi ótimo, conversa, ótimo. esclarecedora. Né? Muito. E quero agradecer aqui, então, o professor Alípio de Oliveira do Carmo, que é coordenador geral do curso de farmácia da Unip. Muito obrigada pela sua presença, Eu que professor. tenho que agradecer. Para mim, sempre era um prazer conversar sobre a minha profissão. Muito É uma bem. profissão que eu amo muito e eu acho que é a profissão do século XXI. Opa! A gente também acha agora. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Don't know much about history. Don't know much biology. Quanta responsabilidade existe no ato de educar? Garantir o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um indivíduo. Prepará-lo para enfrentar o futuro. Escola e família abraçam essa responsabilidade. Envolvem nos braços a pessoa mais importante do mundo para ambos os lados: a criança, o aluno, a aluna. Na escola, desde a chegada da criança, antes dos 2 anos, até a fase do letramento, quanto de abraço envolve a primeira infância? Professores estão ali a cuidar das primeiras descobertas, das primeiras letras, do convívio com o amigo, com a amiga. No ensino fundamental,
quanto de abraço se envolve o entendimento do mundo, da sociedade, do ambiente? No ensino médio, quanto de abraço se envolve o amanhã? Os exames de acesso ao ensino superior tornam o futuro bem pertinho. Quanto de abraço existe na preparação do profissional, na graduação e na pós-graduação superior? O mercado de trabalho espera por esse indivíduo que vem sendo cuidado desde a infância. Sim, escola e família abraçam com carinho a criança, o aluno, a aluna. E essa ciranda de abraços pode levar a pessoa mais importante do mundo a um belo e grandioso futuro. Feliz Dia da Educação! Texto de Sandra Miessa. Obrigada. E a educação é uma história sem fim. Até a próxima.